Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de Matemática 4. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar um pouco sobre as equações polinomiais. Vamos ver quais são, o que é a equação polinomial, como é que elas estão relacionadas ao conteúdo que a gente viu até agora, que foi o conteúdo de polinômios. E vamos ver o que a gente está buscando quando a gente está tentando achar essas soluções dessas equações polinomiais. Então vamos lá. Primeiro vamos pensar nesse problema aqui. Digamos que vocês estejam enfrentando uma situação onde vocês tenham que resolver a seguinte incógnita. Aqui está relacionado com números, mas podia estar relacionado com qualquer coisa da natureza. Vamos imaginar o seguinte. A diferença entre o cubo de um número real e o seu quadrado é igual à soma do triplo do quadrado desse número com 25. Qual é esse número? Então, quando a gente tem problemas que envolvem essas características, a primeira coisa é a gente tentar formular e equacionar o que essa questão está dizendo aí. Então, ela está querendo achar um número x qualquer. Se ela está querendo achar esse número x qualquer, e ela está dizendo que a diferença entre o cubo desse número, então esse número ao cubo menos o seu quadrado, tem que ser igual à soma do triplo do quadrado desse número, ou seja, 3x ao quadrado com 25. Então, o que a questão está fazendo é isso aí. Quando a gente pega esse número, essas informações, e as coloca na forma de equação, a gente vai ter algo desse tipo, que se a gente passar todo mundo para o mesmo lado, a gente vai estar com essa característica aqui, ó. X ao cubo, 3x ao quadrado foi para lá menos, então menos 4x ao quadrado, 25 foi para lá menos 25. Tudo isso igual a zero. Então, o que a gente está buscando é valores para x que satisfaçam essa condição aqui. O nosso objetivo, para a gente terminar de ver todo esse conteúdo de equação polinomial, é saber quais são os valores que vão nos dar a resposta dessa equação. Esses valores, a gente vai dizer que vão ser as raízes do meu polinômio. E o conjunto de todas as raízes, que a gente pode ver que aqui pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3 respostas. A gente vê que esse conjunto todo, a gente diz que é o conjunto solução dessa equação polinomial. Então, como a equação ela vai ter uma resposta, nesse caso aqui, um conjunto de respostas, que é o que a gente vai chamar de conjunto solução. Então, o nosso objetivo é, a partir daqui, começar a analisar essas equações e, usando os conhecimentos que a gente viu na primeira parte de polinômios, tentar achar ferramentas que nos auxiliem para a determinação do conjunto solução das equações. Então, antes de a gente começar, vamos definir primeiro o que é equação polinomial. A gente nas últimas aulas definiu o que era polinômio, vamos definir agora o que é equação polinomial. Equação polinomial é toda equação redutível à forma px igual a zero, onde px é um polinômio de grau n, cujo n é maior ou igual a 1. Então, a gente lembra lá o que era um polinômio? Isso era um polinômio, né? Polinômio era a soma de cada um desses termos. Se vocês lembrarem o nome desses termos, esses termos são os monômios. São termos constituídos por uma parte numérica e uma parte literal. A parte numérica a gente diz que é o coeficiente e a parte literal está associada a um expoente. Então, nesse caso aqui, era um polinômio de grau 3, com coeficiente dominante igual a 1 e termo dependente igual a 4. Se eu conseguir pegar essa equação e reduzi-la para isso aqui, que foi o que a gente fez naquela equação no slide anterior, isso deixa de ser um polinômio e vira uma equação polinomial. Então, essa é a diferença que a gente vai ter. Ao invés de trabalhar com polinômio, a gente vai trabalhar com a equação polinomial. E a gente vai ver que a determinação dessas raízes vai estar muito ligado à divisão, que a gente viu nas últimas aulas, e à fatoração ou decomposição em função dos seus fatores, que vai ser muito utilizado através do teorema da decomposição, que a gente vai dar uma olhada aqui. Ok? Então, isso é uma equação polinomial. Ou seja, isso aí é a equação polinomial. 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 2. Essa equação polinomial
ela está associada a um polinômio de grau 3 e ela vai possuir raízes, que seria o meu conjunto, solução. Ela vai possuir gráfico, ela vai possuir valores distintos, né? Pontos distintos no gráfico relacionados a ela. Então tudo isso aí vai depender de como é que a gente vai analisar essas raízes. Aqui outra, x à quinta menos x à quarta mais x ao quadrado mais 1. Isso é outra equação polinomial. É uma equação polinomial associada a x elevado a 5. Já associada a um polinômio de grau 5. Então a gente vai ver que esse grau dessa equação polinomial, 3, 5, ele vai estar ligado com a quantidade de raízes que cada uma dessas equações vai poder. E essa quantidade de raízes vai estar ligado com a quantidade de fatores que a gente vai conseguir decompor essas raízes. Ok? As raízes não, essas equações. Então vamos lá. Fala de raiz, vamos definir o que é a raiz da equação polinomial. R, não é R qualquer, é a raiz da equação polinomial px igual a zero, em que px é esse polinômio, ANXAN, mais AN-1, XN-1, mais A0. Então, R é a raiz dessa equação, quando, substituindo x por R na equação e efetuando os cálculos, obtivemos PR igual a zero. Então, o que a gente faz? A gente lembrar lá da primeira parte, onde a gente calculava o valor numérico dos polinômios, o que era o valor numérico dos polinômios? Se eu tinha x ao quadrado mais 3x, isso era um polinômio, o valor numérico desse polinômio em x igual a 1 era 1 mais 3, 4. O valor numérico desse polinômio em 0 era 0. Então, quando eu substituir esses cálculos na minha equação e esses valores derem 0, é porque R vai ser a minha raiz. Então, aqui está representando. Aqui eu estou representando o meu polinômio. Toda vez que ele cruzar isso aqui, ó, ou seja, toda vez que ele tocar o zero, ou seja, toda vez que a sua imagem da equação polinomial for zero, onde aqui a sua imagem vai ter valores negativos e aqui ela vai ter valores positivos, toda vez que essa minha equação polinomial possuir imagem igual a zero, o ponto a qual aquela imagem está associada é uma raiz da minha equação. E essa raiz, como eu disse, vai estar ligado ao grau do polinômio associado a essa equação polinomial. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. O conjunto de todas as raízes da equação polinomial é o conjunto de solução dessa equação. Então, se a gente olhar para cá, essa equação polinomial de grau 3, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. Quem seriam os números? A gente não sabe como definir isso ainda, mas o que a gente pode observar? Quais são os números que, se eu trocar esse número por x, esse resultado vai dar 0? Vamos observar? Será que se eu pegar o número 1, vai dar esse valor? A gente vai tentar. Ó. Se eu substituir isso aqui por 1, vai ficar 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado menos 1 mais 3. 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 3 é menos 3, menos 1, mais 3. 1 cancela com menos 1, menos 3 com 3, igual a 0. Logo, a solução 1 faz parte desse conjunto de solução. Eu já sei quais são os números, vamos só testar aqui. Vamos tentar agora o oposto do 1, o menos 1. Qual é a dica? As raízes, elas são... Quem são os candidatos às raízes? São a divisão entre esse termo e esse... 3 e 1, nesse caso aqui, ó, se esses termos forem primos entre si. Então, vamos tentar agora, tentei 1. Vamos tentar agora o menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 3, multiplica menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 3. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 3 dá menos 3. Menos 1 com menos dá mais 1, mais 3. Menos 1 corta com 1, menos 3 com 3. Deu 0. Então, menos 1 ele também faz parte desse conjunto de solução. Vamos tentar agora o 3. 3 ao cubo, menos 3, multiplica 3 ao quadrado, menos 3, mais 3. 3 ao cubo é 27. 3 ao quadrado é 9, vezes menos 3 dá menos 27. Menos 3, mais 3. Isso aqui também deu 0.
Então, o conjunto de solução dessa equação é o conjunto de solução formado pelos pontos 1, menos 1 e 3. O que é que isso aqui significa? Que essa equação, quando ela passar pelo menos 1, quando ela passar pelo 1 e quando ela passar pelo 3, ela vai estar sempre com seu valor tocando zero. Ou assim, ou assim. Professor, como é que a gente vai descobrir isso? A gente ainda vai estudar mais à frente, quando a gente for falar um pouco dos gráficos dessas equações. Ok? Mas é basicamente isso que a gente tem que entender. Conjunto de soluções, conjunto de solução é a junção de todas as raízes pertencentes a essa equação. Então vamos dar uma olhada agora em alguns elementos. Primeiro, esse teorema fundamental da álgebra. O que é que ele diz aí? Todo polinômio de grau n, cujo n é um valor maior ou igual a 1, admite ao menos uma raiz complexa. Eu estava fazendo exemplo com valores reais, né? Mas os valores reais também são números complexos, só que a parte imaginária deles são zero. E agora o teorema da decomposição. O que é que ele diz? Seja Px um polinômio de grau n, cujo n é maior ou igual a 1, dado por Px é esse polinômio genérico. Então, Px pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau sob a forma an vezes x menos r1, x menos r2, até x menos rn. O que são esses elementos? Esse an é o coeficiente dominante do meu polinômio, que no caso é esse elemento aqui, ou seja, é o número associado à incógnita de expoente de maior grau. Aqui são as minhas variáveis x, e aqui junto com o x são as minhas raízes, né? Raiz 1, raiz 2, raiz 3 até raiz n. O nome desses elementos são os meus fatores. O polinômio, ele é sempre, essa equação polinomial, nesse polinômio, ele é divisível, ou seja, quando realiza a divisão ele vai dar o resto zero. Ele é divisível por esse fator, e como a gente viu nas divisões sucessivas, ele também é divisível pelo produto entre esses fatores. Então, se R1 e R2 são raízes de um polinômio qualquer, esse polinômio é divisível por x menos R1, é divisível por x menos R2 e é divisível por x menos R1 vezes x menos R2. Então, isso vai ajudar muita gente a tentar descobrir as outras raízes do polinômio, caso a gente tenha uma raiz já dada. Então, eu vou falar agora da decomposição de um polinômio, né? Todo polinômio pode ser decomposto em fatores do primeiro grau, que é esse aqui que eu estava mostrando. Ó. Então, o polinômio Px, ele é um AN, esse AN é o coeficiente dominante, vezes x menos R1, vezes x menos R2, vezes x menos Rn, onde R1 até Rn são as raízes do polinômio, e AN é o coeficiente dominante desse polinômio. E P de x é divisível por cada um dos seus fatores, e, pelas divisões sucessivas que a gente viu, além disso, ele é divisível pelo produto entre cada um dos seus fatores. E a quantidade de fatores vai estar intimamente ligada ao grau da minha equação polinomial. Equação grau 3, 3 fatores. Grau 5, 5 fatores. E assim, grau n, n fatores. Então vamos dar uma olhada aqui. Então só lembrando, todo polinômio pode ser divisível por, ou pode ser decomposto em AN, multiplica x menos R1 até x menos Rn, certo? Pode ser decomposto sempre dessa forma, independente do polinômio. E todo polinômio é divisível pelos seus fatores e pelo produto dos seus fatores. E a quantidade de fatores vai estar ligada com o grau da minha equação polinomial. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui já está dizendo, esses exemplos iniciais ele já vai dizer quais são as raízes. Sabendo que as raízes do polinômio p de x, x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 6x, mais 8, são 1, menos 2 e 4, de que forma a gente pode fatorá-lo? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Px, que é isso aqui, usando lá aquela decomposição, ele é fatorável por AN, AN é 1, porque o termo está multiplicando x ao cubo, vezes, quem são suas raízes? 1, então vai ficar x menos 1, menos 2, então vai ficar x mais 2, e 4, x menos 4. Ou seja, esse polinômio, ele é
1 que multiplica x menos 1, x mais 2, x menos 4. E esse polinômio ele é divisível tanto por x menos 1, quanto por x mais 2, quanto por x menos 4, quanto pelo qualquer produto existente aqui entre eles. Se eu realizar essa divisão por x menos 1, o resultado vai dar x mais 2 vezes x menos 4, com o resto igual a zero. Outra. Sabendo que uma das raízes da equação x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 34x mais 80 é 2, como podemos obter as outras? As outras seriam as outras duas, né? Que ele tem grau 3 aqui. Então, dá uma observada. Esse polinômio aqui, x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 34x mais 80, ele é o termo, que é 1, que multiplica x menos 2, que multiplica alguma coisa que eu não sei quem é. Vai ser alguma coisa aqui. Esse Q, posso até melhorar isso aqui, vai ser x menos R2 vezes x menos R3, supondo que isso aqui é o R1. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Para descobrir isso, eu pego esse polinômio e divido por isso e fator aqui. Ó. De que forma isso aqui vai acontecer? Vamos dar uma olhada. X ao cubo menos 5x ao quadrado menos 34x mais 80 dividido por x menos 2. X ao cubo com x vai dar x ao quadrado. X ao quadrado com menos 2 vai dar menos 2x ao quadrado. Vem para cá mais 2x ao quadrado. Lá o que a gente viu em divisão. Menos 3x ao quadrado menos 34x mais 80. Menos 3x ao quadrado com x dá menos 3x. Então aqui vai ficar mais 3x ao quadrado. Menos com menos dá mais. Vem para cá, menos 6x. Então ficou menos 40x mais 80. Menos 40x com x dá menos 40. Dividindo isso aqui vai dar zero, né? Pronto. Então, se eu pegar esse polinômio e dividir por isso, vai dar esse elemento. Professor, o que isso aqui vai me ajudar? Agora eu vou pegar esse meu polinômio aqui, é o que vai me dizer quem são as outras raízes desse meu polinômio. Então, como é que eu posso observar aqui? De que forma eu posso decompor isso aqui? Eu posso decompor da forma mais básica que a gente tem, que é por Bhaskara. B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, 9 menos 4 vezes menos 40 dá 160. Então deu 169. Logo, meu x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2. O que é que isso aqui quer dizer para mim, pessoal? 3 mais 3 é 16, dividido por 2 é 8. 3 menos 3 é menos 10, dividido por 2 é menos 5. Então, quem são as outras raízes? 8 e menos 5. Pronto, acabei de descobrir as raízes tendo dado uma. Se eu tivesse dito que uma das raízes era 8, esse quociente ia dar diferente, e as raízes que eu iria obter através dessa equação de segundo grau seriam 2 e menos 5. Assim como, se ele tivesse nos dado menos 5, esse quociente ia ser diferente, e as raízes que a gente tinha encontrado dessa equação de segundo grau seriam 2 e 8. Então, esse polinômio ele pode ser decomposto em 1 vezes x menos 2 vezes x menos 8 vezes x mais 5. Essa aqui, ó, duas das raízes da equação x à quarta menos 2x ao cubo menos 11x ao quadrado menos 8x menos 60 são 5 e menos 3. Encontre o conjunto de solução dessa equação. Então a gente pode fazer aqui, mesma coisa. Se elas são as raízes, eu posso pegar esse número, essa equação, e dividir por x menos 5, vai dar divisível, por x mais 3, ou pelo produto entre eles. Então, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x menos 5, multiplicar por x mais 3, para me dar um polinômio, que ainda, esse polinômio ainda vai ser divisível por esse. Então, aqui vai dar x ao quadrado, mais 3x, menos 5x, menos 15. Logo ficou x ao quadrado, menos 2x, menos 15. Então, o polinômio x à quarta, menos 2x ao cubo, menos 11x ao quadrado, menos 8x,
menos 60. Quando dividi-lo por x ao quadrado menos 2x menos 15, vamos lembrar lá. Vai me dar, ele vai ser divisível, e ele vai me dar um quociente de grau o quê? Esse grau é 4, esse grau é 2. Então esse quociente vai ser grau 2. Desse grau 2 que eu obter, eu vou saber as outras duas raízes. Por quê? Isso é uma equação de quarto grau, então já possui 4 raízes. Ele me deu 2, vamos achar as outras duas. X à quarta por x ao quadrado dá x ao quadrado. Então vem para cá, menos x à quarta. X ao quadrado com menos 2x dá menos 2x ao cubo. Então vem para cá, mais 2x ao cubo. Menos 15 com x ao quadrado dá menos 15x ao quadrado. Vem para cá, mais 15x ao quadrado. Cancela, cancela, então ficou 4x ao quadrado menos 8x menos 60. 4x ao quadrado dividido isso aqui dá mais 4. 4 vezes isso dá menos 4x ao quadrado. Aqui vai dar 4 menos 8x, no caso vai dar mais 8x. E 4 vezes menos 15 dá menos 60. Vem para cá mais 60. Ou seja, a minha equação é isso aqui. Os meus outros dois fatores, as minhas outras duas raízes, estão dentro dessa equação. Se eu observar x ao quadrado mais 4 igual a 0, eu vou ver que x ao quadrado vale menos 4. Então, quanto é que vale x? Mais ou menos 2i. Correto? Então, quem é o conjunto de solução dessa minha equação? O conjunto de solução vai ser 5 menos 3, 2i e menos 2i. Então, se eu pegar isso aqui e substituir, ele vai me obter esse 2i. Esse outro exemplo aqui ele faz igual, vou deixar para vocês tentarem fazer. Ó. Ele deu a equação de quarto grau e disse que uma das raízes é 1 e outra das raízes é 2. Quem é o conjunto de solução dessa equação? Já para vocês fazerem. Então, por hoje era isso. Eu gostaria de dizer que a gente terminou essa primeira parte inicial de equações polinomiais. Próxima aula a gente vai estudar a multiplicidade e um pouquinho mais das raízes complexas, até tentar achar uma forma que nos consiga deixar mais fácil ainda para identificar quem são as raízes dessa nossa equação. Então, só para revisar aqui, né? Equações polinomiais são todas equações dessa forma, reduzível dessa forma, onde px é um polinômio. A raiz é o termo que, quando eu substituo na minha equação polinomial, esse valor vai dar zero. E o conjunto de solução é o conjunto de todas as raízes relacionadas a essa minha equação polinomial. Okay? E lembrando, né, que as raízes vão estar ligadas ao grau do meu polinômio. Então, aqui essas referências. Por hoje era isso, pessoal. Então, eu vou botar isso aqui lá no sistema, justamente com a atividade, para vocês fazerem e valerem como as presenças semanais. Okay? Então, tchau para todo mundo e até a próxima aula.